A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, 8 de maio, Deus seja louvado. Quarta-feira, digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória, que nos permitiu mais um dia para estarmos aqui gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Se você é grato, dê um glória a Deus aí, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos entrar agora nesse capítulo poderoso. Toda essa carta é maravilhosa, irmão, todo esse livro, né? Todo esse livro com seus 27 capítulos são poderosíssimos. Vixe, é 27 ou 28? Acho que é 28. São poderosíssimos, né? Eu creio que o Senhor tem coisas grandes para os nossos corações, tem palavra de vida, de alegria, de fé, de abundância, para que o nome dele seja glorificado. 28 capítulos. Nós sabemos que quando chegarmos ao último capítulo dessa carta, nós vamos estar mais fortalecidos ainda. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus é bom. Amém? Vamos lá. Capítulo 13. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua companhia. Você que tem se inscrito no canal, você que tem deixado sua mensagem, seu comentário, Deus abençoe a sua vida. Você que tem falado do estado que você é, Deus seja louvado pela sua vida e pelo estado que você mora. Nós estamos orando, né? Eu peço que os irmãos também, irmãos, continuem em oração pelo Rio Grande do Sul. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo, que é os princípios da dor, né? É o princípio da dor. Nós estamos vivendo esses últimos dias aqui na terra, os últimos segundos da igreja na terra. É o princípio da dor, mas nós precisamos orar um pelos outros, pelos servos do Senhor que estão ali, pelos cristãos que estão ali. Nós sabemos que ser cristão em ambientes onde muitos, né, tem reinado Satanás, muitas coisas têm acontecido no mundo inteiro, irmão, no mundo inteiro. O mundo jaz do maligno. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Então nós sabemos que o adversário tem atuado de uma forma terrível esses últimos tempos, tem pressa, né, em cegar a maioria de pessoas que ele puder para tirar da direção do céu. Mas nós sabemos que tem crentes, servos cristãos, fiel ao Senhor, que tem uma palavra de despertamento para cada um de nós, como nós temos agora uma palavra de encorajamento, de despertamento para a sua vida. Amém? Vamos lá? Senhor, eu quero louvar o teu nome, muito obrigado por mais um dia, por mais um Desperta Crente. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu para esta obra. Eu sou grata ao Senhor porque o Senhor escolheu a pequenininha, menor da casa, e eu louvo o teu nome por isso. Abençoa nossas vidas, fala ao coração do teu povo no nome de Jesus, amém. Capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo. Agora nós vamos ver agora o apóstolo Paulo, missionário Paulo, né? O apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo dos gentios, começar a fazer as suas viagens missionárias. Aqui nós vamos adentrar em muitas cartas que a gente já estudou, que a gente já leu, né? Que daqui em diante agora ele começa a escrever cartas também, e nós vamos entrar aqui, nós vamos saber as raízes de algumas cartas que ele escreveu, o propósito de cada uma. Claro que a gente estudou, a gente entendemos o propósito de tudo, mas nós vamos relembrar com mais profundidade. Amém? Então, sempre que você for pregar em alguma epístola do apóstolo Paulo, né, de 1 Tessalônica, 2, Colossenses, Filemão, 1 Coríntios, 2 Coríntios, todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, as 13 epístolas que ele escreveu, você lê aqui o livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar tudo, como foi fundada a igreja, quem era o líder, se foi Paulo que fundou, você vai entender um pouco melhor, tá bom? Você sempre corre aqui nesse livro, Atos dos Apóstolos, que vai ser bênção. Eu lembro que foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, não entendia nada. Não entendi nada, li o livro todo. Acho que foi com 3 dias que eu li o livro todo. Eu lembro até hoje, foi o primeiro livro que eu li, que quando eu conheci Jesus na sala da minha casa, o pastor falou, leia a Bíblia, meu amado. Eu lembro disso que ele falou, leia a Bíblia, que ela vai aumentar a sua fé. Então, eu falei, mas eu não sei como que é, não sei como que lê, ele somente ore a Deus e leia antes. Então, eu comecei assim, né, orando ao Senhor e li a Bíblia. Foi o primeiro livro que eu li, Atos dos Apóstolos. O segundo livro foi Gênesis, e assim foi indo, amém? Vamos lá continuar, né, glorificando o nome do Senhor agora? Então eu te aconselho, leia a palavra do Senhor, irmãos. De preferência, leia o livro de Apocalipse. Eu estou estudando aqui pra gente, quando eu terminar o Atos dos Apóstolos, eu queria entrar aqui para terminar, mas eu tô quase já entrando no livro de Apocalipse, pra gente estar bem firme nesses últimos tempos. Tem muitos irmãos assim desanimados, desacreditados. Então eu tô orando ao Senhor, né, para que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria de entendermos um pouco mais. Então eu separei aqui alguns estudos que eu tenho, os livros que eu tenho que falam a respeito do livro de Apocalipse, e estou pensando em estudar, me aprofundar bem, para a gente começarmos aqui, né, os próximos vídeos no livro de Apocalipse, para a glória do nome do Senhor, amém? Então vamos lá, isso aí é para outros vídeos. Então Deus seja louvado. Na igreja, em Antioquia, havia profetas e mestres. Então, na igreja havia profetas e mestres, né? A gente viu onde falou de presbíteros, vimos que diáconos foi levantado. Então, a igreja precisava de organização. Essa igreja de Antioquia, que é a igreja que os apóstolos em Jerusalém envia Barnabé. Então, Barnabé é o líder desta igreja também. E junto com ele, levanta outros líderes. Porque essa é a função de um líder, levantar outros líderes, preparar outros líderes, né? E assim vai. Moisés preparou Josué. Josué não teve mesmo compromisso de levantar outro líder, mas
era tudo propósito também, porque até o erro do ser humano tem um propósito do Senhor nisso aí. Claro que a gente, né, tem que entender que não viver uma vida de pecado, uma vida com a intenção de pecar e dizer, não, Deus tem um propósito no meu pecado. Não, isso aí não. Isso aí é pecado consciente, é diferente, tá? Mas erro, desvio na caminhada é diferente, né? Porque o cristão peca, mas ele não peca com a intenção de pecar. Essa é a diferença de quem vive pecando. A diferença do ímpio é que o ímpio peca por prazer e peca mesmo. E o cristão, não, ele pode ter um escorregão, né? Um erro ali, mas ele não tem intenção. É tanto que o arrependimento vem e ele não pratica mais aquele pecado que ele cometeu. Amém? Em outros vídeos nós já falamos sobre isso. Então vamos lá. Havia lideranças na igreja de Antioquia, né? A primeira liderança foi o Barnabé. Quando ele chegou lá, a igreja estava instituída já por alguns gentios que tinham fundado a igreja, irmãos que tinham ali fundado a igreja, mas não havia a organização necessária, devida. A igreja não estava desorganizada, bagunçada não, tá, irmãos? A igreja não tinha um líder, precisava ter essa organização. Então, Barnabé vai, e aí ele vai ensinando, instruindo. Barnabé, filho da consolação, encorajador. Esse é o homem que vai para a igreja de Antioquia. Essa é a igreja de Antioquia, nós vamos falar muito dela mais para frente, porque é uma igreja generosa, uma igreja com o coração aberto para abençoar. Então aqui, eles estão em reuniões, né, dos santos, a reunião dos santos, e olha só, ele vai dar o nome dos líderes, Barnabé, Simão, conhecido como o segundo nome, Níger, que traduzido no grego é negro, tá? Níger é negro. Então, Lúcio de Cirene, Manaim, que era irmão de criação de Herodes, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Saulo é Paulo, tá? Então aqui havia essa liderança nessa igreja de Antioquia, né? Aqui nós vamos falar dos vocacionados pelo próprio Deus. Pessoas que Deus vocaciona para esta obra. Então aqui o Espírito Santo já está observando Barnabé e Saulo. O Espírito Santo já está observando o posicionamento deles. Olha o que fala o verso 2. Enquanto serviam a igreja, adoravam e jejuavam ao Senhor. Então o que? Eles serviam a igreja, adorava a Deus e jejuava ao Senhor. O Espírito lhe ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual eu tenho chamado. Então quer dizer, antes, né, da separação para a missão, o Senhor estava observando eles pela pessoa do Espírito Santo. Estava observando o posicionamento dele, como ele servia. Irmão, você quer ser vocacionado por Deus? Quer ser chamado por Deus? Tem um posicionamento. Tenha posicionamento na obra do Senhor. O fato de eu ser chamado não significa que eu sou escolhido. Eu vou ser escolhido no decorrer do tempo que eu estou lhe servindo a Deus com excelência. Olha, eu lembro que quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu falo me converti, mas foi Ele que me aceitou pela misericórdia dele. Eu sempre tive compromisso dos cultos, eu ia nos coros dos cultos, eu sempre estava envolvido ali na igreja, eu congreguei 1 ano na igreja batista, mas eu sempre estava ali presente, e ali o Senhor viu graça em mim, e me convocou, me chamou, me separou para a obra no meio da rua, obra de evangelismo na rua, que é o que eu amo fazer. Eu prego na igreja, eu gosto de pregar, eu amo pregar, é o que eu amo fazer. Eu espero que o Senhor permita que eu vá até os últimos dias da minha vida desse jeito, se eu não for arrebatada antes para ir para o céu, mas que o Senhor venha me dar esta graça de poder continuar esta obra. Então, o Senhor me chamou para esta obra. Depois, quando o Senhor viu o meu posicionamento, Ele me convocou. 8 meses depois, Ele me convocou para esta obra poderosa, a qual hoje nós estamos aqui, vendo que o Senhor é bom e fiel. Amém? Então, o Senhor vai falar o quê? Pela pessoa do Espírito Santo, o Senhor fala: separai-me agora. Ó, agora, eu tenho pressa. Separa agora, porque eu tenho pressa para esta obra. Eu tenho pressa para que eles façam a minha vontade. Eu tenho pressa para realizar o meu desejo na vida deles. Fica na igreja. Fica na igreja, porque a igreja é lugar de ser chamado, a igreja é lugar de ser convocado, a igreja é lugar de ser separado. A gente tá vendo pessoas hoje que estão em casa, dizendo que serve a Deus, mas não querem ter comunhão. Eu sei que não tá fácil, irmãos, não tá fácil não. Tem momentos que a gente vai pra igreja pedindo a Deus, para Deus: Senhor, me cobre com teu sangue, me guarda. Não pra igreja, né, pra reunião ali dos santos: me cobre com teu sangue, me guarda, me livra de todo mal, de toda seta, de toda palavra. E infelizmente é os dias atuais que vivemos, mas nós não podemos usar isso como desculpa. Vá sabendo que a vida do cristão vai ter sofrimento, vai ter luta. Hoje mais cedo eu estava orando, falando com o Senhor, fazendo minhas coisas aqui em casa, e em espírito falando com o Senhor. Falei: Senhor, quantas pessoas têm se levantado para tentar defamar meu nome, para tentar queimar minha imagem, Senhor. E o Espírito Santo falou comigo: todos aqueles que tentarem te queimar sairão queimados, só permaneça na posição comigo. Meu Deus, como isso encheu meu coração de alegria, de graça, como encheu meu coração de misericórdia, como encheu meu coração de amor, mais ainda. Esse Deus cuida de nós, esse Deus zela de nós. Ele sabe, irmãos, preste bem atenção no que eu vou te falar. Todos aqueles que se levantaram
levantarem contra a sua vida, todos aqueles que se levantar contra o seu ministério, contra a sua casa, contra a sua família, contra você, Deus, ele está vendo. Continue na posição, continue firme, sendo a pessoa que Deus te chamou para ser, sendo a pessoa que Deus te convocou para ser. Então aqui está os convocados, os vocacionados por Deus, porque Deus estava observando o posicionamento deles antes de convocar eles para esta grande obra. Então o Espírito chama e convoca. Ah, meu Deus, é muito lindo. E ele chama pelo nome. É honra de Deus ser escolhido pelo nome. O Senhor fala, chama Barnabé e Saulo. Por que primeiro Barnabé? Barnabé era a liderança. Barnabé foi o primeiro a estar na obra. Deus não atropela, irmãos. Deus não quebra princípio. Primeiro o Senhor chama Barnabé pelo nome, depois ele vai chamar Saulo. Você vai ver que Saulo, mais pra frente, Saulo vai, assim, nos nossos veres humanos, Saulo se torna maior do que Barnabé. Barnabé não vai ser mais citado, mas Saulo continua sendo. Só que Deus chama quem primeiro? Barnabé. Chamou Barnabé porque quem chegou primeiro foi Barnabé, que começou a fazer a obra. Deus não chega fazendo o que muitos estão fazendo, irmãos. Pessoas que chegam tentando roubar cadeira, tentando tomar título, tentando tomar divisão dentro de igreja, para tomar igreja de pastores, para tomar igreja de liderança. Pessoas que vai lá, divide a igreja, abre outra igreja, leva metade da igreja junto e diz que é Deus que está no negócio. Não, irmãos. Deus começa as coisas, não começa as coisas erradas, Deus começa as coisas certas. Nós precisamos entender, o nosso Deus não é Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus de organização. Esses negócios desorganizados que nós estamos vendo atualmente, não, irmãos, o Senhor é muito organizado com a sua obra. Por isso, seja você também um homem e uma mulher de caráter na obra do Senhor. Vamos lá? Chamado pelo nome. Aí o Senhor vai chamar primeiro o escolhido, né? O encorajador, o filho da consolação. E depois o Senhor chama quem? O escolhido por ele, né? O escolhido de Deus, que é Saulo. Vamos lá. Então vamos agora continuar aqui no verso 3, diz assim: diante disso, depois de jejuarem, oraram-lhes e impuseram as mãos e os enviaram. Submissão e obediência. Ó, a liderança ouviu do próprio Espírito Santo, da pessoa do Espírito: separai-me para mim. Aí eles foram orar, eles foram jejuar e impuseram as mãos e enviaram os irmãos. Então é isso que é importante. Você quer ser um missionário? Seja enviado por uma igreja. Você quer ser um missionário? Seja enviado por um pastor. Você quer ser um missionário? Quer fazer obra? Seja enviado pelo próprio Deus. É o Deus que envia. Ah, missionário, mas meu pastor não quer reconhecer em mim. Mas o Deus que você serve já reconheceu. E ninguém vai impedir a obra dele quando ele tem para fazer. Basta você ficar na posição com Deus e Deus vai cumprir a obra dele na sua vida. Amém? Porque o fato de eu ser chamado não significa que eu estou sendo escolhida pelo próprio Deus. Há muitos aí que estão sendo usados, mas não estão sendo aprovados pelo Senhor, né? Agora, o seu posicionamento de escolhido vai mostrar muito e vai reagir ao seu chamado. Amém? Então vamos lá. Aí agora eles vão descer, guiados pelo Espírito Santo. O verso 4 diz que eles estão dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles descem a silêncio, começam a pregar, chegaram a Salamita, começaram a pregar, foram para a sinagoga judaica, né? Aonde que o João Marcos os seguiam, né? João Marcos aqui vai seguir eles para auxiliá-los, mas na frente nós vamos ver o que vai acontecer no capítulo 15 com o João Marcos. Então João Marcos aqui, quando eles chegam aqui, pregando a palavra de Deus em Salamina, né? Proclamaram ali na sinagoga judaica, onde estava João Marcos, ele vai seguir junto com eles também, descendo ali na obra missionária, pregando o evangelho. Aqui Paulo está na sua primeira missão, tá? Está na sua primeira viagem missionária, pregando o evangelho, ele está indo. E aqui depois eles vão atravessar a ilha até Pafos, vão encontrar um judeu chamado Bar Jesus. Bar significa filho, tá dizendo filho de Jesus. Olha o que o texto está dizendo no verso 6 aqui, ó. O verso 6, olha, leia ele completo pra você ver, ó. Eles encontraram, né, na ilha de Pafos, olha só, eles encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que traduzido é filho de Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ei, nem todo mundo que está dizendo que é filho de Jesus, irmãos, é de Jesus. Nem todo mundo que está dizendo que é crente, é crente. Há muitos falsos profetas entre nós dizendo ser filho de Deus, dizendo ser usado por Deus, e a gente precisa ter a sabedoria. Aí, olha só, quem era esse homem? Quem era esse homem? Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo aos que desejava conhecer a palavra de Deus. Então, quem era esse feiticeiro, esse mentiroso aqui? Esse homem, além de ser feiticeiro, ele era falso profeta enganador. E ele assessorava o procônsul. Olha só, aqui tinha uma intenção. Ele começou a impedir o ministério de Paulo e de Barnabé para pregar para esse procônsul, que mandou chamar eles porque ele tinha segunda intenção. É isso que muitos de nós estamos vivendo atualmente. Os governos malignos, né? Governos liderados pelo próprio adversário, tentando impedir o crescimento da obra de Deus. Porque se alcança, irmãos, um líder, um homem desse grande, um governador, um prefeito, se alcança aí um vereador, o presidente do Brasil, meu Deus, a Bíblia nos ensina que quando o santo governa, um servo do Senhor está governando na direção de Deus, a terra não geme, o povo não sofre. Mas quando o
o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. É o que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vendo um povo gemer, um povo sofrer, porque tem um ímpio no governo. Mas a gente precisa entender que é necessário pessoas estar também assumindo cadeira. Ah, mas evangelho, não, mas cristão não. Cristão tem que se envolver na política sim, cristão tem que se envolver em toda... Ele só não pode se corromper. Ele só não pode se corromper, ele tem que continuar com a identidade do céu, ele não pode esquecer quem ele é nesses ambientes. Porque muita gente vai, né, consegue chegar ao nível que queria, consegue chegar a um governador, e chega aí ao nível que queria, um vereador, e por aí vai, lá no meio do caminho, e se perde. Ali ele se perde na caminhada, o negócio não é se perder, o negócio é continuar com caráter, não se tornar um corrupto, como muitos se tornam. Esse é o problema, que muitos vão lá e se tornam corruptos. E a gente precisa entender que a identidade do povo de Deus precisa estar. Daniel foi levantado como governador na Babilônia. Daniel foi governador dentro da Babilônia, mas Daniel não se corrompeu. Aí muita gente fala, mas Daniel foi... Sim, Daniel foi governador, mas tem que lembrar a parte que ele não se corrompeu. Tem que lembrar a parte que ele não vendeu os seus princípios. Tem que lembrar a parte que ele não vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, como Esaú fez. Ele não mudou o posicionamento no ambiente que ele estava. Então a gente precisa entender isso. Nós não podemos mudar o ambiente. Você pode estar onde você quer estar, mas você precisa entender que você não pode perder a sua identidade de cristão. Tem que ser guiados pelo Espírito Santo. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. Aí, quando esse procônsul, né, manda chamar Saulo e Barnabé, porque desejava, ele tinha desejo de conhecer a verdade, desejo de ouvir a palavra de Deus. Olha aqui a distração. O que acontece? Esse feiticeiro, Jesus, ele tenta impedir, ó. No entanto, Elimais, o mago, o nome desse homem é Elimais, tá? O nome dele é Elimais. Olha só, Elimais, o mago. Pois é assim que se traduz o nome dele. Oponha-se, ele se opôs para não chegar a palavra do Senhor a este procônsul. O procônsul aqui que ele tinha a intenção de impedir a palavra chegar. Por quê? Porque quando a verdade chegasse na vida desse procônsul, a mentira seria descoberta na vida desse Elimais. Elimais seria descoberto. É por isso, irmãos, que nós estamos vendo tantas pessoas se opondo contra o evangelho, tantas pessoas se opondo contra a verdade. Quando aparece alguém que Deus levanta, né, alguém convocado, alguém vocacionado pelo céu para pregar a verdade, eles tentam matar, eles tentam liquidar, eles tentam impedir o crescimento da obra. Por quê? Porque tem segundas intenções. Havia uma intenção aqui. O impedimento que esse homem estava fazendo, que esse Elimais, o mago, o feiticeiro, estava fazendo, era para impedir que este homem, né, o procônsul, chegasse ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sabemos que aonde a verdade de Jesus Cristo chega, há libertação. E esse mago queria impedir isso, porque sabia que esse homem seria liberto. Então aqui, ó, ele se opõe, tentando desviar o procônsul da fé. Ele tentava fazer o procônsul. Quantas pessoas não chegam, rapaz, você vai fazer o que da igreja, rapaz? Esse povo aí não é crente, não. Vai fazer. Eu vejo, meu filho fala isso. Meu filho fala que quer saber de igreja, não. Essas pessoas não são crentes. Meu filho fala assim, eu vejo pessoas falar isso. Pessoas que falam isso, acreditam nessa mentira do diabo, para não acreditar na verdade da salvação pelo poder da palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? O diabo, ele tem essa intenção de impedir o crente. Ele quer desviar, ele se opunha e tentava desviar o procônsul da fé. Irmãos, isso é algo muito sério. Quantas pessoas usadas pelo próprio diabo para tentar desviar outras pessoas da fé, para tentar queimar pessoas, falar mal de pessoas. Quando a pessoa vê, não, meu Deus, a missionária dela é uma serva de Deus, ela caminha com o Senhor, o testemunho dela é forte. Aparece um Elimais desse aqui, um mago, um feiticeiro, um enganador, um falso profeta, né? Aqui como está escrito aqui o texto, e vai dizer que nada, que aquela mulher não é crente, não. Aquela mulher não é de Deus, não. Que de Deus, porque tem o propósito de desviar as pessoas da fé. E a pessoa não estiver firmada nesse evangelho, não estiver ligada no poder da palavra, a pessoa acredita, começa a se decepcionar com um, começa a se decepcionar com outro. A maioria das decepções que muitos de nós estamos tendo é por pessoas que a gente nem sabe, irmãos, quem é, nem conhece o proceder da pessoa, nem conhece o andar, o caminhar da pessoa, acredita no que terceiros estão falando. Pelo amor de Deus, irmão, não vê ninguém pela visão do outro, não vê ninguém pelo óculos do outro, não. Para de ver pessoas pelo óculos de outras pessoas. Há pessoas invejosas, contendeiras, ciumentas, pessoas que não são libertas, possessas de demônio dentro da casa de Deus, que querem queimar a imagem de outro por inveja, porque são pessoas que não foram libertas. São pessoas assim como esse mago aqui, como esse Elimais, que estão dentro da igreja, desencorajando o povo, desanimando o povo, defamando o nome de irmãos, de homens e mulheres de Deus. Como o Senhor falou comigo hoje, aqueles que tentam nos queimar sairão queimados. Aqueles que tentam se levantar contra a obra de Deus, eles cairão, porque eles vão se levantar para cair, porque maior é Deus. É Ele que está na frente desta obra e a obra é dele.
Então aqui esse homem se coloca como impedimento na obra do Senhor, uma distração, um posicionamento de distração. Esse ele chega como opositor da obra de Deus. Mas havia quem? Saulo, homem de Deus, com visão do céu. Olha só, o verso 9 diz assim: contudo Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo. Como que você precisa estar cheia do Espírito Santo? Como que eu preciso estar cheia do Espírito Santo? Para quê? Para quando esses opositores, para quando essas distrações, pessoas com segunda intenção tentarem, nós estamos ligadinhos com o Senhor, com visão do alto, com visão de Deus, direcionados pelo Espírito Santo. Aí Saulo, cheio do Espírito Santo, o homem de Deus, olha só, ele vai olhar, olha só o que o texto diz no verso 9, me acompanhe no verso 9, olhando atentamente, ele está ali tentando desviar o procônsul da fé, né? E Paulo está como? Olhando atentamente, ó, só olhando, estou de olho em você, observando ele atentamente. Então Paulo está com visão do céu. Paulo está vendo quem está atuando atrás dele. Paulo está vendo quem está ali atrás dele gritando. Paulo está vendo lá atrás, quem está lá atrás, não tem? A pessoa está aqui, mas quem está atrás da pessoa só influenciando. Satanás, diabo, demônio. Ele que fica influenciando essas pessoas. Ele que coloca inveja, que coloca soberba, que coloca discórdia, que coloca no coração dessas pessoas inveja, calúnia, deformações na boca dessas pessoas, para as pessoas se opor contra a obra do Senhor. Aí ele tem visão, direcionamento para ele mais e repreendeu. Aí pronto, ele vai repreender. Vai repreender. Vai olhar e vai falar: inimigo de Deus, filho do cão, filho do diabo. É isso que Paulo vai dizer. Verso 10. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo. Vê? Verso 10. Inimigo de tudo o que é justo. Quando cessares de perverter os retos caminhos do Senhor. Aqui ele faz uma pergunta. Para quem que ele está fazendo a pergunta? Para Satanás, irmãos. Inimigo da nossa alma. O diabo que estava ali influenciando aquele ano. Paulo está tendo visão. Paulo está... Pode ver que o verso 9 diz assim, ó. Olhando atentamente para ele mais, o repreendeu, dizendo. Aí é o que Paulo vai dizer. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo. Inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Há pessoas na casa de Deus que está ali só para perverter o caminho reto. Só para perverter o evangelho. Só para servir de impedimento. Pedra de tropeço na casa de Deus. Pessoas que se levantam somente para impedir. Pessoas que querem defamar, querem caluniar, querem parar a obra do Senhor, para que saibas que a mão do Senhor é contra ti. Irmãos, tem pessoas que estão com a mão do Senhor contra eles. Pessoas que estão com a mão do Senhor contra eles. Ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol há um tempo. E no mesmo instante ele mais sentiu como um nevoeiro encobrisse os seus olhos e ficaram em trevas. Então tentando rogou-lhe quem pudesse guiar pela mão. Ei, aqueles que tentarão cegar ficarão cegos. Aqueles que tentarão queimar serão queimados. Aqueles que se defamarão serão defamados. Todo aquele que plantar vai colher aquilo que plantou. Aí Paulo está dizendo: filho do diabo, inimigo de Deus, quando vai querer parar de tentar distorcer o caminho da verdade? Há muitos que estão assim na casa do Senhor, distorcendo o caminho da verdade para viver no engano, porque não quer se converter, não quer servir uma vida de retidão e de sinceridade no Espírito com o Senhor. Há pessoas que veio só para isso aqui, para nos incentivar e nos posicionar a serem cristãos de verdade. Aleluia! Porque até aqueles que tentam queimar saem queimados. Olha o verso 12. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Impedir, às vezes, irmãos, é um meio que Deus tem de fazer acontecer o seu propósito. O impedimento nem sempre vai impedir de acontecer. Alguém se posiciona como impedimento na minha vida. Essa pessoa está sendo uma máquina de guerra chamada catapultar, que está me catapultando para o meu propósito. Todas as vezes que alguém tentar me puxar para trás, ele está me puxando para trás. Quando soltar, vai estar um impulso, vai me jogar lá na frente, lá no alvo, lá no propósito. Então não pare porque de opositores, não pare porque de pessoas que levantam calúnia, defamação, que tentam te parar, que tentam mentir. Não pare porque dessas pessoas. Prossiga para o alvo, porque Deus tem coisas grandes para cumprir na minha e na sua vida. O propósito de Elimais era impedir que o procônsul ouvisse o evangelho, seja fosse liberto pelo evangelho, alcançado pela palavra. E o que acontece? O próprio Deus usa ele mesmo para fazer com que o procônsul se converta ao evangelho. Aleluia! A cegueira de Elimais, a visão fechada dele, o nevoeiro que cobriu os olhos dele, serviu para abrir a visão do procônsul e profundamente ele acreditar no poder de Deus e na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor te alcance, que a graça dele te fortaleça. Sabe que esse impedimento está te impulsionando, te empurrando para o propósito. Eu cheguei a falar aqui no outro vídeo, quantas pessoas tentou parar, irmãos,
essa conferência antes dela nascer. Essa conferência não tinha nem nascido ainda, a Conferência Mulheres Sábias em Tempos Difíceis. Ela só era somente um encontro de mulheres, era um projeto que estava nascendo. Quantas pessoas se levantou para tentar matar esse projeto? Quantas até hoje tentam se levantar para matar esse projeto? Quantas pessoas se levantam contra, defamam, falam mal? Pessoas inventam cada calúnia, cada situação, irmãos, que eu vivo. Mas eu tô firme, por quê? Porque ninguém para, ninguém impede a obra do Senhor, ninguém mata o projeto de Deus. Agora, eu preciso estar no posicionamento. Eu preciso estar reta diante de Deus, com sinceridade, com a vida de sinceridade com o Senhor, amém? Então, tudo que você fizer com transparência, Deus vai glorificar o nome dele. Eu faço esse trabalho, Mulheres Sábias, com transparência, irmãos, com toda a transparência que eu posso. Eu não tiro vantagem nos kits que são vendidos. Tudo que eu faço para poder envolver na obra, não sobra um centavo. Já tô saindo desta conferência com dívida. Eu falei o ano passado, esse ano eu não saio com dívida, mas eu tô saindo com dívida porque eu gasto do meu próprio bolso, mas eu não quero extorquir a igreja de Jesus, não quero pressionar o povo de Deus para poder tirar vantagem naquilo que o Senhor me confiou. Então tem a diferença, irmãos, daqueles que servem com sinceridade e daqueles que brincam. Quantas pessoas já falou para mim, umas 4 pessoas já falou para mim que uma conferência como essa, um trabalho como esse, dava para tirar um dinheiro alto. Já ouvi pessoas falar isso comigo, mas eu não tenho necessidade de extorquir a obra de Deus e muito menos roubar o povo de Deus, porque a minha coroa, a minha cadeira está no céu e eu não quero trocar a minha salvação por nada nessa terra. Tudo passa, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo vai passar, oh glória, mas o céu, irmão, me espera. Então nada pode corromper o meu caráter aqui nessa terra, porque a minha eternidade será com Jesus no céu. E você, já parou para analisar sobre isso? Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde você vai viver o resto da sua vida? O resto dos seus anos de vida, que é eterno, aonde você vai viver? No inferno ou com Jesus Cristo? Escolhe vida aonde você vai passar a eternidade. Não deixa ninguém corromper o teu caráter. Não deixa ninguém roubar de você. Eu tenho ouvido coisas esses últimos dias terríveis. Irmãos, eu tenho passado por processo de estar chegando à conferência, mas eu sempre fico lembrando, Senhor, a minha identidade é do céu, a minha identidade é do céu, a minha identidade é do céu. Faz isso, fica falando pra você mesmo. A minha identidade é do céu, a minha identidade é do céu. Eu tava vivendo uns dias muito aflições, muita luta, e eu tava vendo que eu tava ficando muito nervosa, estressada com os meninos aqui em casa. Eu comecei a orar: Deus, me dá controle emocional, me dá certeza, eu sou do céu. Eu comecei a falar, eu já levantei de manhã: Senhor, eu sou do céu, o que vier me ajuda, porque eu preciso pedir a Deus socorro. Então você precisa pedir socorro a Deus. Seja transparente, irmãos. É um povo vivendo uma vida maquiada, um evangelho maquiado. Nós somos carne, nós precisamos pedir força a Deus. Então pede a Deus equilíbrio, domínio próprio. Senhor, eu preciso do fruto do teu espírito, eu preciso do Senhor, e Deus vai te dando essa força, amém? Eu não sei porquê, mas o Senhor me direcionou a falar isso aqui, e eu creio que seja para a sua vida espiritual, que o Senhor te fortaleça, te dê graça e alegria, amém? Vamos orar? Se inscreva no canal, dá o like, compartilha. Louvado seja Deus. Deus seja louvado pela sua companhia, por você que se inscreveu nesse canal, por você que confiou nesta mensagem que o Senhor tem nos confiado aos nossos corações, amém? Vamos orar, irmãos. Continua orando pelo Rio Grande do Sul, continua orando por todos os estados do Brasil, e continua orando pelos santos no mundo inteiro, porque a igreja vai subir a qualquer momento, então não perca a sua salvação, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, palavra gloriosa, poderosa, ó Pai, de encorajamento, de fortalecimento, palavra de vida, palavra de transformação. Muito obrigada, Jesus. Nos encoraja a cumprir o propósito, nos encoraja a continuar, Pai, honrando, Senhor, essa vocação que o Senhor nos deu. Continuar honrando o teu nome onde nós passarmos, pregando esse evangelho, ó Pai, pregando essa verdade que é a tua palavra. Senhor, nos ensina a te servir melhor e nos encoraja a prosseguir a caminhada. Abençoa os meus irmãos aqui do canal Desperta Crente, fortaleça eles, ajuda eles a continuar, ajuda eles a prosseguir nesta caminhada, no poder do teu nome é o que eu peço nesta tarde, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, até amanhã.